Amada igreja, queridos visitantes, vamos abrir a Escritura no livro do Êxodo. E hoje nós vamos ao capítulo 5. E é interessante quando Deus quer falar à igreja dele, a seu povo, as coisas realmente vão convergindo. O reverendo estava dando a escola dominical aqui, eu rindo ali de baixo, né, sobre essa esperança na força do braço, que é a gente que tem que resolver, e que Deus está até ali torcendo para que tudo dê certo por nós, mas que o negócio está na nossa mão, e a gente vai ver que é exatamente o oposto. A gente vai ver o que é graça, o que é misericórdia, o que é Deus intervir quando nós achamos que não tem mais solução. Esse capítulo 5, ele é um pouco extenso, nós faremos a leitura do primeiro versículo do capítulo 6, então no decorrer da exposição nós vamos lendo essas três partes que foi preparada. E eu queria dar início a este culto lembrando de uma doutrina que foi muito pregada na época dos puritanos na Inglaterra e que hoje talvez poucos conheçam, que é a doutrina da graça preparatória. Quem tratou bem dessa doutrina foi Joe Bick num compêndio que ele compilou sobre os puritanos, né, a doutrina puritana. E não confundam, por favor, com graça preveniente, viu? Isso é outra coisa, isso não existe na Escritura, né, que os arminianos defendem, mas é uma graça preparatória. O que esses puritanos, esses servos de Deus, quiseram demonstrar ali? Que quando Deus começa uma ação dele, quando Deus vai conduzir algo grandioso, eventos secundários vão acontecendo, vão ocorrendo, e é essa preparação dessa grande ação de Deus que vai sendo promovida. E nós vimos aqui nos 4 primeiros capítulos, né, fazendo um breve resumo, que Deus foi preparando, o povo cresceu no meio do Egito, Faraó, que foi constituído rei, já nem se lembrava mais de José, e ele escravizou aquele povo. Ele pesou a mão sobre aquele povo. E nesse meio nasceu Moisés, como sendo aquele enviado para conduzir a libertação do povo. E Moisés teve grandes livramentos no decorrer da sua vida. Nós vimos aqui também, ali no capítulo do 1 para o 2. Ele cresceu, ele foi adotado na corte de Faraó, teve do melhor ali, estudo, roupas, comida. Em determinado tempo, o coração de Moisés, ele viu o sofrimento dos seus irmãos. E Moisés, querendo defender um deles, matou um egípcio e fugiu. E da alta corte, né, da riqueza, ele se viu ao lado de um poço, meramente com a roupa do corpo e com água ali para ele beber, para não morrer. E assim Moisés vai conhecendo do simples, do comum, família, amigos, filhos, trabalho. E Moisés passa ali dos seus 40 anos, quando isso aconteceu no Egito, até os seus 80 anos, quando Deus tem um encontro com ele, no capítulo 3, nós vimos aqui também, e Deus simplesmente fala: Moisés, você vai até aquele povo e vai falar assim, assado, 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 e Moisés escorrega daqui, cai de cá, e querendo fugir, e Deus fala: não tem jeito, Moisés, porque não é você que vai fazer, sou eu, você vai ser só a ferramenta, é a ferramenta ruim ainda, né, que está querendo fugir, mas vai, porque o poder está comigo, não com você. E Deus faz uma série de milagres ali para Moisés repetir esses milagres, e Moisés vai atrás, encontra com seu irmão. Moisés encontra com aquela liderança daquele povo, e ali começa a se germinar essa igreja, esse Israel de Deus, no meio de toda esse emaranhado de eventos, né, dessa graça preparatória, onde Deus iria demonstrar o seu poder. E aqui nós chegamos, irmãos, no capítulo 5, e esse bloco que termina até o capítulo 4, ele dá lugar agora numa mudança de propósito do texto, até o capítulo 15, versículo 21, que é a saga do confronto do rei do mundo daquela época, que era Faraó, com o rei dos reis, aquele que está sobre todos. E dentro desse grande bloco de 5:1 a 15:21, a gente vai ter do 5:1 até 6:12, mas nós vamos até o 6:1, porque senão ia ficar muito extenso, que é essa resistência de Faraó em atender
o mandato do Senhor e um desânimo que se abateu em cima daquele povo. De 6:13 até 13:16 dessa grande sessão, né, nós vemos as pragas, o confronto propriamente dito. E de 13:17 até 15:21 a gente vê a libertação consumada. É o momento em que Deus fala assim, agora chega, agora vai, não tem mais o que resistir. É aquele momento em que, como diz um pastor que eu gosto muito dele, Batista, diz assim, quando o pretenso livre-arbítrio que as pessoas dizem ter se choca com a vontade de Deus, não tem livre-arbítrio mais. É a vontade de Deus que prevalece. E, no meio dessa confusão, a partir desse 15:21, desses inimigos externos que o povo enfrenta, eu imagino Israel, né, personificando como uma criança amedrontada no meio de tudo, Deus de um lado, Egito do outro, e Israel tremendo de medo aqui. Esses inimigos externos, a partir de 15:21, vão aparecer os inimigos internos, o pecado do coração. É o momento em que Deus começa a tratar diretamente com aquele povo que ele escolheu, que ele amou e que retirou do Egito. E a gente vê ali no meio desse povo que vieram também pessoas que não eram do povo de Deus. A gente vê se cumprindo ali o que Paulo diz, né, que nem todo o de Israel é verdadeiro israelita. Nem todos os de sangue são verdadeiros filhos de Abraão, mas os da fé. Então, quando Deus arranca esse povo de lá, vem também o joio, veio o restolho ali no meio, e Deus vai, como ele diz em Amós, passando no crivo esse povo, passando na peneira, e ele diz que nenhum grão vai cair, só vai ficar ali gente dele, e é o que acontece durante esses 40 anos dessa caminhada pelo deserto. Moisés, irmãos, após resistir, mas enfim, desce para cumprir a sua missão. Moisés vai lá, se reencontra com Arão, se ajunta com os líderes ali da comunidade de Israel e anuncia com fidelidade as palavras de Deus. E nós vimos na última pregação, o que me chama muita atenção é que o povo creu. Moisés ele não falou dele, Moisés falou da mensagem que Deus tinha dado para ele, o povo crê. O chamado é atendido, então Moisés e Arão rumam em direção a Faraó para darem o ultimato do Senhor ao dono do mundo conhecido então. E aqui, nesse trecho que nós vamos analisar, estudar, meditar nessa manhã, eu queria que os irmãos já guardassem no coração o seguinte: desista de negociar com o pecado, querido. Desista de negociar com o pecado. Não há acordo, a gente vai ver isso aqui agora. Não tem acordo com o pecado. Nesse primeiro bloco, a Escritura diz assim, eu peço que a uma voz os que puderem ler, assentados mesmo, com toda atenção, a uma voz, vamos ler de 5:1 até 5:5, versículo 1 até o versículo 5, a uma voz, a plenos pulmões, por favor. Depois... Até aqui, queridos. Deus, quando chama os seus eleitos, uma horda vai se levantar e vai estar contra esse chamado. Queridos, vocês já devem ter percebido, muitos aqui com a sua experiência, e como esse texto, ele nos fala hoje, mesmo que depois de quase 3.500 anos, é o que cada um vive aqui. Nós vimos nas primeiras pregações que o Egito é o pecado. O Egito é aquele pecado que te escraviza, que não te solta, e que pela sua força você não vai conseguir sair dele. E que Deus providencia essa salvação para nos retirar desse pecado.
E quando há a percepção dos poderes espirituais, das potestades, dos principados, que Deus está agindo na vida de um povo, de uma pessoa, para chamá-la, para retirá-la daquele pecado, vão se levantar uma horda para te impedir de seguir esse caminho. É impressionante. De ateus materialistas, passando por supersticiosos, aos que também abertamente tentam calar a voz do evangelho nesse mundo, o crente se verá entre Deus e o resto. É o mundo querendo te segurar, querendo reter aquilo que é dele, que por natureza nós vimos aqui, somos filhos do diabo, filhos da ira, e do outro lado um Deus gracioso, que verteu sangue antes da fundação do mundo, o Cordeiro que derramou sangue antes da fundação do mundo, chamando os seus eleitos. Nós vemos aí no versículo 1, Deus convoca, Deus diz a Moisés, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, o chamado à salvação, o chamado à libertação, ele tem um propósito, não é para você fazer o que você quer da sua vida. O chamado à salvação, a bênção dele, o resultado desse chamado, o propósito dele, é isso aqui. É o culto a Deus, é a celebração a Deus, uma festa que acontece, onde nós rememoramos essa salvação no meio do deserto dessa vida. Uma vida que nos oprime, uma vida que tenta nos esmagar com tudo o que tem aí disponível a nós. Há esse impedimento entre nós e o nosso Deus, que é a nossa própria vaidade, o nosso próprio orgulho. Mas Deus convoca seus eleitos a saírem e a adorá-lo. Não há outra finalidade. Eu fui salvo, eu acredito em Jesus, mas eu estou em casa assistindo televisão, assistindo meus cultos. É o desigrejamento que acontece hoje, né? Falsa conversão, não foi para isso que Deus chamou. Deus mostra, ele nos tira da escravidão do Egito para cultuá-lo. E nisso vem a zombaria. Vocês separaram aqui Faraó, o que ele fez? Quem que é Deus? Que conversa fiada que é essa? E Faraó continuando, vocês devem estar muito à toa. Está faltando serviço. Para vocês ficar caçando, adorar a Deus no deserto, andar 3 dias sem minha mão de obra aqui, fazendo tijolo para as minhas construções, para os meus monumentos, para os meus ídolos, para as minhas estátuas. E Moisés insiste, Moisés e Arão, é interessante, que eles temem. Eles viram no versículo 3 e dizem assim, eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Eu aceitei Jesus. Não. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Queridos, Moisés, ele já tinha visto o poder de Deus no capítulo 4, quando ele certamente ignora as prescrições da circuncisão, e Deus vai em cima dele e do seu filho para os matar, e que a esposa interfere. Moisés sabia que Deus não era brincadeira. E Faraó, mais uma vez, se indispõe e diz que Moisés e Arão estão distraindo o povo da escravidão deles. Como que isso funciona hoje, queridos? Como que é essa intervenção de Deus no mundo, chamando os seus eleitos ao arrependimento, à conversão a Cristo, e como se levantam nesse mundo faraós em cima de nós? Amigos viram para a gente e dizem assim, esse negócio de religião é bobagem. Jesus não pregou religião, não. Jesus pregou amor. E não sabe nem que amor que está falando ali, né? Os vícios, queridos, são os faraós de hoje. Vícios em bebida, em álcool, vícios diversos. Nós vemos o entretenimento, como está hoje, disponível, tentando nos desviar do propósito ao qual nós fomos chamados, ao qual nós fomos salvos. Nós vamos ver isso no segundo bloco aqui, com mais detalhe. Família pode ser os faraós da modernidade. Trabalho, irmãos. Eventos diversos vão tentar nos desviar, tentar tirar a nossa atenção, tirar a nossa mão do arado. Isso tudo vem como o Faraó tentou fazer aqui, e nós vamos ver prosseguindo nesse texto aqui. Mas é imperioso fazer o que Cristo nos disse. Quando nós somos chamados,
quando nós botamos a mão no arado para ir atrás de Cristo, ele mesmo diz em Lucas 9, 59 a 62 assim: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eis aí o temor de Moisés e de Arão. Eles sabiam o que Deus estava preparando para Faraó. E Faraó resistindo. Querido, Satanás vai se levantar contra a igreja dele. O que tem te impedido de cumprir o propósito do chamado de Deus? Você é um salvo. Você foi retirado da angústia e da opressão, da escravidão do pecado. Você confessa a Cristo como Senhor, como Salvador. Você faz o que Cristo manda. É impressionante, nós vemos os textos ali. Eu lembrei de um texto em Deuteronômio, eu não tive tempo de pesquisar aqui, mas o texto está no capítulo 29, eu não me lembro o verso. E diz assim, ninguém se abençoe no seu íntimo ouvindo essas palavras dessa maldição, dizendo, eu serei abençoado por Deus, mesmo que continue na perversidade do meu coração. Não adianta. Há um propósito para a vida, e por mais que o mundo contemporâneo hoje diga que você vive primeiro para depois descobrir o seu propósito, isso é falso. E é um preço muito alto para a gente pagar. E na continuidade do texto, depois desse chamado de Deus, essa imposição do Senhor a Faraó, e Faraó zombando, quem que é Deus? Que conversa que é essa? A gente vê o prosseguimento nos versos de 6 a 14. A igreja, a uma voz, por favor, versos de 6 a 14 do capítulo 5. Naquele... Até aqui, irmãos. Queridos, a Universidade de Groningen, na Holanda, ela fez um estudo, eu até envio esse estudo no link lá do grupo da igreja, eu estava lendo essa semana, demonstrando que do ano 0 do nascimento de Cristo até 1900, quer dizer, 1900 anos de distância, a renda per capita mundial, ela variou ali de $500 a $870, em média convertido para a nossa moeda hoje, o padrão de vida, e sabendo que era abismal a diferença. A riqueza era concentrada em mais ou menos 3% da população e 97% vivendo na miséria. Isso diz do ano 0 até 1900. População mundial chegando aí, em 1900, a 1,5 bilhão de habitantes. De 1900 até 2000, a renda subiu para $6.000. É impressionante, aí, quase
praticamente 10 vezes, né, a renda per capita, com a população no ano 2000 girando em torno de 6 bilhões de pessoas. Por que eu trouxe esses números aos irmãos? A situação no Egito foi o trabalho. O faraó ele impôs a mesma quantidade de tijolos que era fabricado pelos hebreus e cortou a palha. A palha era misturada junto com o barro para queima e parece que para o tijolo ficar mais leve. Há diversas especulações sobre isso, mas basicamente é isso. Então, o trabalho que era feito foi retirada uma porção daquilo que os ajudava e foi exigida a mesma quantidade de tijolo que eles produzissem. Porque é aquela questão, né? Está faltando serviço para o povo, vamos dar serviço para eles. Estão caçando adorar a Deus no deserto? Que Deus é esse que manda o povo dele para o deserto adorar? Eles estão à toa, vamos ocupá-los. A situação era muito parecida, do ano 0 até 1900. O mundo em miséria, o povo oprimido, tendo que trabalhar, com enfado, com peso nas costas, mas houve uma inversão após aí a Revolução Industrial. E a população teve um melhor acesso, tendo invertido hoje 10% da população mundial estando em miséria absoluta e 90% tendo uma condição de vida não análoga a essa miséria. É interessante a gente prestar atenção nisso, por quê? Porque hoje, ao invés de trabalho, como eu disse que a gente tocaria num assunto e entraria em detalhes, nós temos o entretenimento sobre as nossas costas hoje. Aquilo que a gente acha que é bênção para nós, aquilo que a gente acha que é descanso, que é diversão, está se tornando um Deus sobre nós, está se tornando um faraó nos oprimindo. Onde está o lugar hoje na sua casa, meu querido irmão, meu querido visitante, das suas devocionais, do culto doméstico, da leitura bíblica, da oração, das visitas aos irmãos? Ontem eu surtei no sofá lá de casa, né, vendo uma série, eu virei para a Mirka do Dona falei assim, nós estamos assistindo Netflix demais. Qual que é a comparação que eu fiz? A quantidade que eu passo meditando na Escritura. E a hora que a gente vê aí uma série, 40 minutos, alguma coisa, está demais. Porque eu não faço a mesma coisa com a Escritura. Séries, shoppings, festas, raves, filmes. Eu entrei numa matéria essa semana no canal Tech, que é um site especializado em tecnologia. Eles listaram ali, não se limitando a isso, que são centenas de milhares, mas os 19 principais serviços de streaming. O que é isso? Que você paga para assistir filme, Netflix, Amazon Prime, são 19 dos mais conhecidos. Mas, como eu disse, pelo mundo são milhares. A internet trouxe essa facilidade. E a matéria nesse canal Tech falava assim, você não achou o filme na Netflix? Veja aqui, assine mais de um serviço. É um apelo. Esse povo está à toa, esse povo está indo domingo na igreja, não, vamos colocar mais filme em cima deles, mais série, para que eles faltem ao culto e não venham participar da congregação do Senhor. Vamos colocar mais rede social, é Instagram, é Twitter, é Facebook, eu nem sei, TikTok também não entrei ainda, mas assim, só vai aparecendo. Tem agora o tal do metaverso. O que esse povo está sentado aqui na minha frente, perdendo tempo, escutando conversa de pregador, de Bíblia, um livro antigo? Vamos colocar mais entretenimento, está barato, é R$ 9,90 a promoção da Amazon Prime. Compra a Netflix, entra no Facebook, entra no Instagram, e a gente vai se submetendo a essa escravidão, irmãos. Isso são os faraós da modernidade. E a gente acha que um texto desse aqui não tem nada a ver com o povo de Deus hoje. É o mesmo povo. É a mesma turma que Deus resgatou lá atrás e que Deus tem insistido aqui. É o mesmo povo. Planos para nos manter ocupados. O diabo, ele é astuto. Paulo diz para a gente não ignorar os seus desígnios. Manter-nos ocupados, manter-nos longe do Evangelho. E aqui eu nem citei academia, jogos, PlayStation, Xbox, não sei. E só vai surgindo a cada dia mais peso. Esse povo está à toa. Esse povo está indo domingo na igreja, está indo quinta-feira no estudo, está indo na reunião de oração terça-feira. Vamos dar mais fardo para eles. Vamos colocar. E assim a gente vai sendo enganado
e achando que é benesse, achando que a nossa alma, como diz o salmista no Salmo 42, essa alma que anseia por Deus como a corça anseia pela água, achando que essa alma vai ser curada com entretenimento, com mais entretenimento, com mais entretenimento. O crente exposto a toda essa gama de tentativas de amenizar o sofrimento nesse mundo. Cada um, querido, que está sentado aqui, tem uma aflição. Cada um que está sentado aí tem um medo. Cada um que está sentado aí tem uma confusão a ser resolvida. E a gente não procura aquele que pode resolver. A gente se entrega a outras coisas, e é exatamente o que a gente vê aqui a partir do versículo 10, nesse trecho que foi lido. Quando os capatazes e os superintendentes comunicaram ao povo, o que o povo fez? Clamou a Deus? Chamou Yahvé? Chamou a promessa de Abraão, de Isaque e Jacó? Não. Então vamos catar mais restolho. É a força do braço. Vocês estão vendo? Vamos atrás, em vez agora até de parar catando restolho, para tentar corrigir aquilo que já estava ruim e que iria piorar. Os superintendentes, versículo 13, os apertavam dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Por que, irmãos, vocês não maratonaram aquela série que está lá hoje, disponível no Netflix? Já está lá, lançou o filme tal, abriu a diversão tal. E assim a gente vai se submetendo e achando que nós vamos resolver. Aí começa o abuso de remédio, começa a compra de livros de autoajuda, começa a psicologia humanista que nós vimos aqui de manhã. Você pode, a força está dentro de você, e você está um mulambo por dentro. Você está destruído. A academia mantém o físico bacana, mas por dentro você está o pó, porque não vai aonde deve ir. No Deus que te criou, no Deus que tira esse fardo. O crente busca resolver com a força do braço, e assim a gente caminha para o outro trecho da leitura. Peço que a igreja leia dos versículos 15 a 23. 15 a 23 do capítulo 5 diz assim: então até aqui, queridos, o crente busca negociar com o pecado. Foram atrás de Faraó e foram questionar, foram tentar amenizar, foram tentar negociar. E não há, irmãos, não há negócio com o pecado. O pecado, ele nunca está satisfeito.
Provérbios 30, dos versículos 15 e 16, diz assim: há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não farta de água e o fogo que nunca diz basta. O pecado não cessa. Ele vai querer te enredar, ele vai querer te laçar, ele vai te prender e vai te levar para o fundo. Não adianta tentar negociar até aqui só o meu pecado, daqui em diante eu não vou mais. Isso não existe. E foi exatamente isso que Faraó fez. Vocês não vão ter palha, vocês vão continuar trabalhando e sob castigo. Eles tentam argumentar no versículo 16, mas argumentações vãs. As cargas vão ficando cada vez mais insuportáveis, versículos 17 e 18, e aí se apresenta a realidade desoladora para aqueles a quem Deus chama e que são eleitos do Senhor. E essa realidade desoladora é: estamos num beco sem saída, não tem mais jeito. Versículo 19 diz assim: então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Não tem como. Não há alívio. A dor vai continuar. Não haverá Netflix que vá aliviar essa dor. Não haverá rede social, não haverá curtida, não haverá nada que possa te livrar desse fardo que nós carregamos naturalmente desde a nossa pequenez. E a gente ainda apela, irmãos. Vocês viram que eles foram atrás de Moisés cobrar Moisés. Vocês colocaram a espada na mão de Faraó, foi para matar a gente? Como que vocês fazem um negócio desse com a gente? Os capatazes se dirigindo a Arão e Moisés. E Moisés entra na onda, porque Moisés, mais uma vez, demonstra a sua fragilidade, vai diante do Senhor e acusa Deus de ter deixado eles sozinhos, de ter deixado eles entregues à morte. Afronta Deus, achando que é mais sábio do que Deus, querendo que Deus resolva do jeito de Moisés, no tempo de Moisés. E não é isso que a gente faz. Nós tomamos decisões na vida, nós sabemos pelo Espírito Santo que sopra no nosso espírito: isso está errado, isso não vai dar certo. E a gente insiste e faz. E o negócio estoura, a coisa não dá certa, e a gente ainda faz de coitado. Ah, meu Deus, por quê? E aí a gente parte para o versículo 1 do capítulo 6. É aquele momento quando nós desistimos dos nossos esforços, dos nossos recursos, da nossa inteligência, da nossa força. Deus entra em cena. Aquele momento em que a gente tira o band-aid da ferida exposta. Não sei quem já viu um acidente de moto, quando a canela do camarada rompe, estoura o osso para fora. É isso que a nossa alma é hoje. E aí chega um: não, deixa eu botar um band-aid aqui para resolver o problema. É absurdo, assim como é absurdo as nossas tentativas de resolver o problema que nós temos. Versículo 1 do capítulo 6, há uma voz, queridos. Disse... Eu tenho um perigo muito grande, que quando eu leio a Escritura, a minha mente vai criando as cenas, e só nisso eu já quebro o 2º mandamento. E é interessante que a nossa confissão de fé diz que o só imaginar a Jesus Cristo já é pecado, porque isso mostra que nós temos um problema tão profundo, tão enraizado. Você vai virar para mim e falar assim: mas Ricardo, eu não consigo. Mas é exatamente esse o propósito do mandamento, é mostrar que você não consegue, para você buscar redenção fora de si. E eu vou lendo aqui, eu imagino Deus de braço cruzado, né? E olhando o povo, corre para cá, corre para lá, junta restolho, tenta fazer tijolo, resolve, vai negociar com o Faraó, toma carada de Faraó, nada dá certo. Aí chega um momento em que Exílio fala assim: e agora? Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Isso é Deus falando com o povo. Agora vocês vão ver. Quem que resolve o problema? Vocês desistiram? Está cansado das tentativas? Está cansado de tentar resolver com a força do seu braço? Você vai querer se submeter, estudo hoje, aos meios de graça para ter a sua vida, a sua alma restaurada? Congregação, leitura bíblica, oração. Você está pronto para isso? Agora, eu, o Senhor Yahvé,
com mão poderosa, vou deixar você ir. Eu vou te tirar do império das trevas e vou te transportar para o reino do Filho do meu amor. Isso é Deus falando com a gente. Quando a gente realmente se entrega, quando a gente realmente depõe as nossas armas, abandona a vaidade, abandona o orgulho, dignidade, tudo cai por terra. E aí Deus vai e opera naquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 12:10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Mas que Paulo sadomasoquista é esse? Não, é exatamente isso. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É ali que Deus opera. Ele entendeu. A minha graça te basta, Paulo. Para de insistir. É aquele momento em que o profeta Jeremias, no final de Lamentações, o último versículo de Lamentações, quando ele senta e depois de ter escrito o seu livro, escreveu Lamentações, que fazia parte daquele livro, ele olha para Israel, ele olha para a situação do povo no exílio, ele olha para a situação do próprio templo, que traziam notícias que o templo estava destruído, as muralhas arrebentadas. Quando nós olhamos para isso, e personificando Jerusalém ao nosso coração, quando a gente vê o nosso coração completamente destruído, a nossa alma em frangalhos, a gente pode fazer como Jeremias fez lá em 5, de 20 a 22. Por que te esquecerias de nós para sempre? Ele falando a Deus. Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. O profeta entendeu. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Muitos podem levantar, mas Ricardo, que texto pesado para hoje. Deus o quê, irmãos? Como que está a sua vida em relação a isso tudo que eu disse aqui, que são os faraós modernos, os faraós de hoje? Veja se verdadeiramente está na fé. E se Deus verdadeiramente não está enfurecido e te entregando a esses deuses da modernidade. Nós lemos aqui, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu fiz uma análise profunda do grego aqui, consultei meu professor de grego lá em Patrocínio. O que Jesus quer dizer aqui, porque sem mim nada podeis fazer? Você sabe, irmãos, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer, porque sem mim nada podeis fazer. Não inventa. É nada. É soco no ar. Vaidade. Qualquer tentativa humana. O peixe foi criado para a água. Se você tira o peixe da água, ele morre. A árvore foi criada para a terra. Se você arranca da terra, ela seca e morre. Nós fomos criados para Deus. Estamos insistindo em viver para nós, ao invés de viver em Cristo, como Paulo nos convoca em todas as suas cartas, em Cristo, por Cristo. Cristo é o pão da vida, é a água que mata a sede. O nosso Deus se fez carne e sangue, para que nós pudéssemos comer dessa carne e desse sangue, a ponto de, na igreja primitiva, os gentios olharem para essas celebrações e dizerem assim, esse povo é canibal. Eles praticam incesto, porque é irmão casando com irmão, porque todo mundo se chamava de irmão. E eles são canibais, que eles falam que come carne e bebe sangue. Porque eles não tinham ideia desse relacionamento de entranhas que o nosso Deus já alimentava aqui com esse povo saindo do Egito, e o mesmo Deus hoje alimenta conosco, nos tirando desse Egito moderno em que a gente vive, nesse deserto. E essa é a verdade das Escrituras. Apenas assim nós vamos poder prosseguir, porque sem Ele nada podemos fazer. Queridos, a caminhada é árdua, cheia de aflições, cheia de lutas. Jesus Cristo nos disse, isso é um texto repetido, e a gente fica surpreso quando as coisas acontecem. Pedro fala sobre isso, não estranheis o fogo ardente que vem vos abravar, como extraordinário fosse. É assim que tem que ser.
Porque por meio de muitas aflições importa entrarmos no reino de Deus, mas a gente tem socorro e no lugar certo, que é o próprio Deus. Até quando Deus, Cristo, olhará para nós de braço cruzado, vendo as nossas tentativas, até a gente se render, baixar a cabeça e pedir a Ele misericórdia e salvação e livramento. A você, meu querido, que já creu nesse Cristo, que já é irmão na fé, que é filho de Deus por adoção, continua insistindo em juntar restolho no mundo, em ser reconhecido pelo mundo, em tentar negociar com o pecado. A você, meu querido, que não entende isso, que não sabe disso, que sabe que Cristo foi um homem que viveu, mas não teve esse encontro relacional com Ele, esse é o chamado para aliviar a sua alma, aliviar a sua existência, a sua vida. Em Cristo, tudo nós podemos. Fora dele, nós vamos falhar. A única saída é o Senhor, e assim esse povo aqui viu. E quando nós estivermos no mais profundo da nossa depressão, da nossa angústia, da nossa apressão, quando estiver sobre nós um peso insuportável, faça aqui como esse povo. Estamos sem saída. Senhor, tem misericórdia de nós. Vamos orar, queridos?